Boa tarde, povo de Deus. Eu vou trazer uma palavra para o seu coração, para a glória de Deus. Eu vou dizer o que Deus está falando para você na palavra, os objetivos que Ele quer para você, que vai se encontrar no Atos dos Apóstolos. Capítulo 24, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer em sua defesa. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo, servo de Deus, está sendo julgado, foi levado ao tribunal por somente pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que os judeus começam a perseguir Paulo, porque Paulo ele pregava a verdade. Que fique bem claro, vai ter pessoas que vão lhe perseguir em meio à sua caminhada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você vai estar pregando a verdade. Pregue a verdade. A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando forem perseguidos e falarem todo mal contra vós, porque de vós é o reino de Deus. Se você está sendo perseguido, se você está sendo afrontado, caluniado, você está no caminho certo. Os judeus, eles acompanhavam Paulo. Eles ouviam Paulo, eles estavam perto de Paulo. O que eu venho falar vai ter pessoas próximas a você que vão se levantar contra a sua vida. Os judeus levam Paulo ao sinédrio para ser julgado. Vai existir pessoas que vão falar mal de você, vão lhe difamar, vão lhe caluniar, mas não fala nada. Deus ele vai responder por você. Quando Paulo ele vai ao sinédrio, perante ao tribunal, Paulo ele se defende. E ele fala que ele tem o que? Ele se esforça a ter uma boa consciência pura diante de Deus. Paulo, ele tinha boa conduta, bom caráter de homem de Deus, perante Deus. Paulo, ele era homem de Deus, tenha boa conduta diante de Deus, tenha bom caráter, como homem de Deus, sejam imitadores de Cristo. Paulo, ele tinha caráter, tenha caráter de homem de Deus. E ele fala: consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Paulo ele tinha a consciência pura perante Deus e dos homens. Não adianta ter a consciência pura, limpa. Não adianta ter um bom caráter na presença de Deus sem não ter na presença dos homens. Paulo ele tinha boa conduta, boa consciência, um bom caráter diante de Deus e diante dos homens. Dentro dessa palavra é Deus dizendo para você: venha ter boa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Tenha bom caráter, tenha boa conduta de homem de Deus perante Deus e perante os homens. Não adianta você ter boa consciência diante de Deus se você não tiver diante dos homens. Tenha boa consciência, tenha um bom caráter diante de Deus e diante dos homens. Paulo ele tinha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, fique na paz.